Deixa eu te mandar um negócio aqui para você pôr nos fundos, tá? Uhum. Você me ouvindo bem no fone? Eu tenho uma cliente que acordou. Não, os dois já estão acordando. Ó, isso aí são os fundos, tá? Você mandou aqui na conversa mesmo, né? É. Você tá vendo como eu fico aí? Que diferente? Oba! Boa tarde, meu amigo. Será que você poderia ajudar o trabalho do artista? Ó. Botar. Você Então. mandou no Teams mesmo? Hã? Você mandou no Teams? Tipo, Não é compartilhou? Teams. É no Meet, é verdade. É. Mandou no Meet. De onde que eu vejo aqui socorro? O que, meu amor? O fundo que você me mandou. Você baixou? Não, eu não vi nem Não, que você não. mandou. Não tá achando esse lugar. Tudo no chat? Ah, não, esse aqui. Ah, posso. Beleza. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia.
Bom dia, pessoal. Bom Olá, dia. Vitor, bom dia. A gente está esperando aqui um pouquinho as pessoas entrarem, tá? Vou ficar no aguardo mais alguns minutinhos. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, tudo bem? A gente Bem, está você? esperando aqui alguns minutinhos. Ah, super obrigado aí pelo. E obrigado também por abrir a câmera. A quem está do outro lado aqui nesses momentos ah, totalmente remotos, faz uma diferença muito grande poder olhar para o olho das pessoas. Então, e super entendo também quem não puder, tá? Tá tudo bem.
quebrar gelo, só enquanto a galera tá chegando, vou colocar um desses videozinhos de Porta dos Fundos que, tipo, brincam com humor sobre feedbacks e críticas construtivas e tal. Vocês estão ouvindo? Não? Não. Não tá saindo áudio. Peraí, então. Agora vai? Não? Opa! Oba! Boa tarde, meu amigo. Será que você poderia ajudar o trabalho do artista? Olha, eu tô sem trocado aqui, mas posso te dar uma coisa mais valiosa. Qualquer moeda, lanche, eu tô aceitando. Vou te dar crítica construtiva. Você tá numa zona de conforto. Você tá no seu lugar comum ali. Não fica nesse marasmo aí jogando bolinha pro alto, que isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você tá com show nota 6. Pô, tu veio cagar regra mesmo no meu show? Não é cagar regra, deixa eu te falar um negócio. A gente tá em 2022. Hoje em dia, né, Cirque du Soleil acontecendo a preço popular. Você me joga um limão pro alto, uma bola de tênis dessa, a gente não acompanha. Você vê, se Michelangelo pintasse a Capela Sistina hoje, ele tinha 20 likes. O pessoal ia falar assim, já vi isso antes. Meu irmão, faz o seguinte, quer me ajudar? Me dá R$2, porra. A gente dá pouco ao nosso tempo aqui. Eu posso te dar R$2. Pode te dar R$2 e você continua sendo essa pessoa inútil que não tem qualidade pra entrar nem no circo do Marcos Frota. Posso te dar R$2 como todo mundo vem aqui, te dá R$2. Mas alguém disse pra você que você tá com a munheca fraca pra segurar a terceira bola? Que tu joga a primeira bola bem, a segunda com segurança, a terceira tu pega com o braço mais bamba lalão. Por quê? Porque a perna de apoio não tá pra frente. Eu trabalho aqui há muitos anos, meu irmão. A pessoa me conhece aqui, todo mundo que para fala, porra, muito bom. E o dinheiro que eu ganho, eu pago minhas contas, porra. Eu lá quero que você pague conta, eu quero que você pague conta, eu quero que você viaje pro exterior, eu quero que você pague a conta dos outros, caralho. Eu quero que você pense pra frente. Manja Pichulé, que trabalhava ali? Não ganhava um centavo. Olhei pra ele e falei, você tem futuro. Hoje ele tá 3 rolhas pra trás, fazendo malabares em cima do monociclo, no slackline, cuspindo fogo. E ele fazia o quê lá? Mímico. Mímico, que é o mais baixo que você pode chegar. Saiu da mimiquice, hoje tá ganhando dinheiro legal. Triplicou renda. Foi o senhor que ajudou ele? É, eu que ajudei ele. Você lembra dele aqui? Eu lembro, a gente chegou a fazer uma vaquinha aqui pra comprar maquiagem pra ele, o caralho. Ele tá na terceira rua ali pra trás, onde tem um trânsito muito pior. Mas o pessoal prefere pegar trânsito, mas assistir o pichuleco, do que chegar em casa rápido. Tu não me dá umas dicas não, então? Pra ver se dá uma melhorada aqui, A pô? primeira coisa que eu já te falo é larga a bola de tênis. É mesmo? E o tênis, todo mundo tá cagando pra tênis desde que o Guga aposentou, ninguém vai querer saber de Pode tênis. ser. De repente uns pinos de boliche, né? Eu faria com bicho vivo, alguma coisa meio assim. E vou te dizer, você tem pinta de mágico, sabia? Você tem a mão habilidosa, a mão grande de mágico. Aqui, ó, encosta aqui. É mão de mágico, pô. É mesmo? Quer aprender um truque? Eu te ensino agora correndo, hein? Eu quero, vai. Tem R$2 aí? Aqui, Dá R$2. Isso. Aqui. É essa aqui. Beleza, tá R$2 aqui, Sim. né? Afasta pra você ver. Tem que ver de longe, que é a ilusão de ótica. Aqui? Afasta mais. Mas vai pra trás, Vai, porra. aqui. É, filho da puta. Simplesmente descontrair. O Porta dos Fundos, eles foram para um caminho muito interessante de gerar vídeo para ser compartilhado no trabalho, né? Então, tem muita gente compartilhando conteúdo de trabalho, né? No contexto de trabalho, assim, tipo, de mandar para os amigos, né? Falam que o Instagram acontece muito mais nas mensagens do que no feed, né? E eles acontecem na mensagem por conta do quê? Pelo fato de que as pessoas estão compartilhando conteúdo o tempo todo entre outras pessoas, e muitos conteúdos elas não querem compartilhar para todo mundo, então elas querem mandar para alguém, do tipo, olha isso, olha aquilo, e aí, de repente, quando você olha no Instagram, tem um outro feed, além dos stories, que é, tipo, ver as mensagens que as pessoas mais próximas de mim mandaram. E aí o Porta dos Fundos recebeu de uma forma esse feedback aí, começou a criar conteúdos de, tipo, quem compartilha com eles, que na maioria das vezes são pessoas que estão compartilhando conteúdos de empresa, né? Se você jogar lá se você jogar qualquer questão, assim, organizacional, dentro
do Porta dos Fundos, você vai ver lá o tanto de conteúdo que eles têm de questões ligadas à organização, né? E vocês estão bem? Estão bem? Como é que vocês estão? Estão com frio? Todo mundo fala... Alguém está no escritório especificamente ou não? Está todo mundo de casa? Não, todo mundo de casa. Tá. Aqui tá no clima de coloca casaco, tira casaco. Né? Às vezes, tipo, abre o tempo, fecha o tempo, tá? É verdade. Mas tem ficado um frio, assim, pelo menos aonde eu tô aqui em São Paulo, tipo, tem sido um frio diferente do normal, assim. Não era tão frio quanto tá atualmente. Vamos falar sobre feedbacks e orientações hoje. Eu trouxe alguns modelos, alguns formatos, tá? Para a gente discutir um pouquinho isso. O objetivo principal aqui é a gente nivelar conhecimento e criar um ambiente de confiança para troca. Então, fiquem super, absolutamente à vontade para levantar uma hora que vocês quiserem e, tipo, a gente conseguir construir um ambiente juntos que faz sentido. Vocês estão vendo bem? Eu coloquei atrás de mim. Poderia compartilhar o Miro só, mas se vocês estiverem vendo bem, eu continuo assim. Pode ser? Feedback, a diferença entre feedback e orientação dentro desse contexto, né? Muito difícil ter apenas o feedback aqui. Então, as organizações, tipo, trabalharem apenas o feedback, né? Então, a questão que eu queria trazer aqui é, o feedback a gente precisa olhar, obviamente, para aquilo que já aconteceu, e ele é uma devolutiva sobre comportamento ou resultado. E a orientação aponta para o que pode ou deve acontecer. E aí é o que você de fato espera da pessoa daqui para frente. Lembrando que o feedback, ele feedback que na verdade ele era só cobrança, né? E coisas que não podem acontecer, e a orientação, que é você dar bronca disfarçada de orientação. Isso aí a gente também tem que tomar cuidado no meio do caminho. Quais são os tipos de feedback? Positivo, construtivo e o corretivo. Positivo no nível, você mandou muito bem na facilitação do projeto, foi objetivo, escutou todo mundo. E um dos contextos de um feedback positivo é o seguinte, é uma dica que eu já dou para vocês aqui desde do T0. Quais são os comportamentos que fazem a DOTS chegar no futuro? Tipo, conseguir construir cada vez mais oportunidade dentro da DOTS. Esses comportamentos precisam ser reconhecidos com frequência. Pessoas que estão entrando, isso é um pilar muito relevante na cultura organizacional. As pessoas que estão entrando dentro das empresas, elas não têm essa noção tão clara. Então, se vocês conseguirem, tipo, identificar quais são comportamentos que podem reforçar cultura organizacional, façam isso com frequência. Toda vez que a gente fala meio que tipo do histórico de feedback, a gente acaba falando muito sobre coisas que a pessoa deixou de fazer, né? Então, tipo, preciso avisá-la sobre isso. Se a pessoa está fazendo o que foi demandado, a gente não avisa se está bom ou não está, se é por esse caminho ou não é. A pessoa vai fazendo até que ela erre e toma um feedback no outro contexto, né? Por curiosidade, que tipos de comportamento que vocês entendem que seriam mais relevantes para a cultura organizacional da DOTS, a fim de, tipo, de vocês continuarem crescendo e evoluindo? O que vocês entendem que são comportamentos que fazem diferença aí? Um dos comportamentos que eu gosto de destacar é a questão da colaboratividade, né? Que a gente tem muito essa cultura de tentar auxiliar o coleguinha na dificuldade que ele está tendo, né? Legal. Samuel, obrigado. Quem mais? Eu vejo muito a proatividade e o protagonismo aqui dentro, porque os times são muito enxutos. Então, às vezes, é muito difícil, às vezes, como liderança, a gente ter que pegar na mão, direcionar todo o tempo. Então, acho que um time que, casando muito com o que o Samuca trouxe, que é o
de colaborar com o próximo, é você ter proatividade de ir atrás, de querer resolver, de querer contribuir para a resolução dos problemas, e no final construir todo mundo junto, né? Todo mundo dá uns 5 dots ali de contribuição, mas a gente mirar na solução final, na entrega final. Faz coisas legais aí, ganha docs de verdade? Não necessariamente, né? Ah, Mas, não, eu falo contribuir com 5 centavos, eu quis fazer uma anedota aqui, contribuir com meus 5 dots de ideia aqui. legal. Não, porque eu fiquei pensando, pô, imagina que animal, tipo, você crescer tua carteira de dots com base em atrelado a feedback. Legal Na isso. real, tem como a gente dar dots para algum colaborador ali de forma proativa. Por exemplo, a Bárbara arrasou num projeto ali, aí eu vou no Feeds e eu consigo dar para ela alguns dots como reconhecimento de um trabalho que ela fez. Dá para ser feito também. Eu não ouvi, acho que seu áudio cortou. Cai de fato na carteira. Vai direto para a conta da pessoa Dots, exato. Acho que a gente tem, não sei qual a quantidade que a gente tem aqui dentro do Feeds, que é a plataforma que a gente monta PDI, monta Aham, feedbacks, aham. e aí a gente consegue doar um pouquinho dos nossos Dots para outra pessoa. Ah, legal. Obrigado, Léo, aí pela sua contribuição. Quem mais? Quem mais quer falar? Colaboração, proatividade, protagonismo? Em algum específico aí que vocês sentem que é, é importante? Ou esses dois seriam os principais? Eu acho que fora esses dois também tem, tipo, os que fazem parte de qualquer cultura de sucesso, né? Tipo, transparência, tipo, básico da ética e coisas do tipo, né? Ah, o feedback construtivo também, que é a sua análise estava boa, mas faltaram dados que o time de vendas precisava. É um pouco do que a gente viu aí no vídeo do Porta. Ah, e tem o feedback corretivo, né? Que é com base em algo que a pessoa deixou de fazer e deveria ser feito, né? Ah, deixa eu compartilhar um negócio aqui com vocês. Eu vou tampar. Será que dá pra tampar? Acho que dá. Pronto. Na real, tudo isso aqui. Pronto, assim vocês não veem. Eu vou compartilhar com vocês. Não tinha colocado o nome aqui. Depois eu atualizo. Ahn, vocês conseguirem acessar o link aqui, ó. Por favor. Feedbacks aqui. Vocês pegam aqui a sua carinha para aqueles que mais usam, tá? Na verdade, para aqueles que mais faltam e aqueles que vocês sentem que mais usam. Aí você pega aqui o seu coisinho e põe aqui, entendeu? Só pra gente, tipo, ter uma noção aqui de quais vocês entendem que são os que vocês mais usam e quais vocês sentem que são os que mais faltam. Vocês conseguem clicar ou não? Ah, tô vendo.
Olha que interessante. Eu jurava que vocês iam colocar que o que mais falta é o positivo, que é o normal das organizações. E o que mais falta é o corretivo. Por que que vocês sentem isso? Agora eu fiquei ultra curioso aqui. Bom, acho que eu posso falar um pouquinho. Fala, Samuca. Geralmente, pelo menos eu aqui, eu trabalho muito próximo do meu time. Por mais que a gente trabalhe em modelo home, a gente se fala todo dia, a gente está sempre trocando mensagem, enfim, a gente tá muito próximo, né? E aí, como liderança, é mais desafiador você chegar e dar um feedback corretivo, porque você fica sempre naquele ponto de até que ponto isso aqui que eu estou colocando, de fato, eu estou ajudando a corrigir a pessoa, ou estou como poderia falar, sendo filho da mãe com a pessoa, sabe? É uma linha muito tênue, né? Toda a segurança psicológica dela no trabalho. Exato, assim, você dar notícia ruim nunca, você levar uma mensagem ruim, nunca é uma coisa boa, né? É mais ou menos aquilo, né? Como é que você fala de forma bem legal para uma, né? Vou extrapolar aqui, vou dar um exemplo muito aquém, mas assim, como você, como médico, vai dar uma notícia para um parente, para uma pessoa que, ó, seu familiar morreu? Como é que você faz isso de uma forma humana ou agradável? Não tem como, entendeu? Então isso acaba se tornando um pouco desafiador na hora de você dar esse feedback. Embora, né, por experiências minhas mesmo, elas são necessárias, porque muitas vezes a falta dela também vai induzir a pessoa a não desenvolver, a não evoluir, a não melhorar o ponto que ela precisa melhorar. Então, assim, é mais desafiador o corretivo por conta disso. Como é que você consegue fazer isso sem você afetar o ambiente, sem você afetar o clima, entendeu? Não. Quem mais quer falar? Eu tenho uma visão diferente aqui do Samuca, mas casa um pouquinho com o que ele trouxe. Eu vou ser um pouquinho egoísta agora para falar e olhar muito para o meu umbigo, para falar do meu time, que eu acredito que o time é reflexo do líder que você tem. Então, a minha área é a área de comunicação, e eu brinco aqui com o time, a Bá até trabalha aqui comigo, a gente brinca muito que trabalhamos com comunicação, a gente não pode ter a falta de. Então, a gente não pode, a gente precisa criar um ambiente, a gente passa mais tempo junto do que com a nossa própria família, então é meio que uma obrigação nossa de fazer esse rolê dar certo, sabe? Isso daqui funcionar e que seja gostoso e bom para todo mundo. E aí, olhando aqui para o nosso ecossistema, para o nosso time, a gente tenta incentivar muito essa questão do positivo e construtivo, e a gente, pegando o gancho que o Samuca trouxe também, a gente está muito junto. Então, a gente constrói muito junto, a gente corrige a rota enquanto a roda está rodando, a gente consegue corrigir enquanto o negócio está fluindo. E esse corretivo, eu entendo que há momentos que precisam ser feitos, mas a gente está tão azeitado, está tão alinhado ali no fluxo que o corrigir ali, às vezes, talvez não precisa, que no dia a dia a gente consegue fazer isso. Então, lógico, não é a realidade de todo mundo, não é sempre que isso acontece, não é regra, mas isso foge um pouquinho, eu entendo que isso é um pouquinho diferente do mote, né, por osmose, onde está indo todo mundo, a gente consegue corrigir um pouquinho do lado, mas eu vejo isso muito como derivação do time foda que a gente está construindo junto, dos trabalhos que a gente está entregando junto. Então, o positivo e construtivo acaba sendo muito mais corriqueiro nosso, e o corretivo acontece super pontual, de uma forma muito adulta e gostosa de ser vivida aqui dentro. Mas olha só, a pergunta aqui estava falta. Falta é porque vocês sentem que deveriam ter mais. Depende, então eu não Você colocaria... sente que vocês deveriam ter mais corretivo? Por isso que eu comentei, entendeu?
Eu contribuí aqui, gente. Aí vocês acham, esse é meu ponto de vista. Sente que, tipo, você gostaria de ter mais. é, eu entendo que você fala sobre, tipo, o time tá super azeitado. A minha questão tá ligado a você entende que falta vocês serem corretivos ou não? Por esse viés, não. Entendeu? Tá bom. Porque quando, por exemplo, tem bastante corretivo aqui, né? Ou seja, é entendido que vocês podem mudar, não tem problema nenhum. Às vezes foi por uma palavra que a gente não pegou, sabe? Tipo, zero problemas. É só porque, com base no que eu tava pensando, por isso que eu fiquei assustado, assim, queria ouvir vocês, entendeu? Vocês sentem falta do corretivo. O que o Samuel falou estava ligado ao fato de, tipo, a gente tem mais receio, né? A gente não quer ameaçar a segurança psicológica do colaborador. Achei super interessante isso. Isso acontece, né? Inclusive, eu tenho um framework que a gente vai falar daqui a pouco exatamente sobre isso. Espero que te ajude aí, Samuca, no processo como um todo. Mas super legal, assim, achei diferente. Eu não tinha essa perspectiva, sabe? Quem mais quer falar? Edu, eu contribuí aqui, eu coloquei ele como o que mais falta, mas não no sentido de que eu acho que tem necessidade de ter, no sentido do que menos tem. Então é uma interpretação diferente ali da palavra, entendeu? Mas não que eu sinta necessidade que tenha esse feedback, entendeu? Tá bom, tá bom. Então, seria assim, o que menos tem, né? E Exato. menos o que vocês sentem que está faltando, né? Que deveria ter. Tá bom, sem problemas. E eu, quer queira ou não, super entendo, assim, que, tipo, quanto mais azeitado, né? Em tese também isso é um trampo de seleção bacana, né? Quando vocês contratam pessoas que, tipo, fazem sentido, e isso não é um trabalho só de RH, isso é um trabalho, obviamente, de um gestor que está tomando a decisão de quem faz sentido para ele, no meio do caminho entende que, tipo, são pessoas que, tipo, acabam entrando dentro da organização e fazem muito sentido. Então, muito bacana. Erros clássicos aqui. Para mudar o que exatamente? E a gente está disposto a escutar a visão que ela tem a respeito, né? Eu acho que é um ponto interessante da gente pensar. Falta de contexto, você precisa melhorar o quê? Quando? Por quê? Né? E o foco na pessoa, não no comportamento. E aí, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama de palavras obscuras, tá? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais esse conceito, mas palavras obscuras são usadas em 90% dos feedbacks. Então, você é desorganizado, isso aí vira um julgamento, né? Então, para a gente, tipo, não trabalhar um contexto do foco da pessoa ali, e sim no comportamento. O processo terapêutico que a pessoa vai se utilizar para discutir sobre a pessoa, ele, na maioria das vezes, não cabe dentro do contexto organizacional. E aí a gente, tipo, tem que entender que essa linha é muito tênue, né? E também tem um entendimento de ausência de escuta, tá? Você fala e sai da sala. Não ouve o outro lado, não valida o impacto. Ou seja, tipo, feedback não é monólogo, né? A gente tem que olhar isso aí com carinho. Vocês já receberam algum feedback que pareceu um ataque pessoal? Historicamente na carreira de vocês? Arrisco dizer que quem nunca, né? Legal. Então, vocês Eu não ouvi alguém falar. Não, eu comentei que eu arrisco a dizer que quem nunca, né? Quem nunca, né? Ainda mais quando, tipo, os contextos de hierarquia são muito fortes, né? Muito trabalhados, tem, tipo, vários elementos, né?
Quem aqui já recebeu um feedback parece mais um ataque pessoal do que uma devolutiva real. O sentimento do ataque pessoal, ele existe muito, né? O latino, ele tem uma dificuldade muito grande o latino tem uma dificuldade muito grande de fazer com que os processos de comunicação sejam falados da forma como deveriam e tal, né? Eu vou bloquear o compartilhamento de vocês aqui. Será que dá para fazer isso? Tudo bem, né? Tudo bem. É, aí, só para continuar aqui os temas, eu fiz uma avaliação de 3 estudos de caso de feedback. Quais são os 3 piores, assim, os 3 piores não, tipo, 3 motivos pelos quais mais as pessoas fazem feedback. Baixo desempenho, mas a pessoa tem uma boa atitude. Ou seja, você gosta da pessoa, mas ela está com desempenho baixo. Postura agressiva em reuniões. Tipo, a pessoa tem sido agressiva na forma como ela fala, tem se mostrado muito tóxica no contexto que ela está usando. A maioria dessas pessoas tem, tipo, entendimentos de que elas estão se defendendo, né? Elas se sentem ameaçadas e por conta disso elas estão se defendendo, elas passam a ser agressivas antes de serem agressivas com elas. E, obviamente, um colaborador inseguro que gera uma paralisação. O colaborador inseguro e que gera uma paralisação faz com que, obviamente, as pessoas tendem você acaba trabalhando muito, né? Mais do que o normal com aquele profissional. Vocês comentaram aqui que achei aquilo positivo, né? Que a pessoa, tipo, precisa ser proativa e protagonista, né? O Léo comentou, né? Porque as pessoas, para serem proativas, a gente não tem tempo para ficar conversando com elas, e por isso elas vão ser proativas e é muito isso, assim, né? Tipo, um colaborador que passa a ser inseguro, a gente tem mais receio. Estudo de caso 1, baixo desempenho, boa atitude. André está há 8 meses no time, é querido por todos, demonstra engajamento, mas tem entregado resultados abaixo do esperado há 3 meses consecutivos. Bastante tempo. Apesar do esforço, ele não atinge as metas e frequentemente perde prazos. Desafio do gestor: como dar feedback claro sobre o desempenho sem desmotivar alguém que tem boa vontade e comportamento positivo. O desafio aqui para o estudo 1. Aí o que eu trouxe aqui, ó. André, nas últimas 3... Esse aqui é o modelo SBI que depois eu vou mostrar para vocês, tá? André, nas últimas 3 entregas mensais, você mostra uma situação, você não conseguiu atingir as metas combinadas e perdeu os prazos em 2 relatórios importantes. Isso tem gerado atrasos na equipe e pressão adicional nos colegas que precisam cobrir esses gaps. Esse formato aqui é o formato que a maioria das pessoas usam, tá? Onde você, tipo, assim, que deveria ser, né? Você traz uma situação, fala sobre um comportamento e mostra o impacto, tá? Orientação prática a respeito. Vamos revisar juntos seu plano de trabalho e entender o que pode estar travando suas entregas? Eu quero te ajudar a encontrar uma forma mais eficiente de organizar suas tarefas. A partir da próxima semana, eu gostaria que fizéssemos checkpoints curtos toda segunda-feira para alinhar prioridades e apoiar seu desenvolvimento. Interessante, né? Existe algo que você pode fazer nesse contexto, tá? Eu não sei se vocês já usam o ChatGPT para isso, mas eu vou depois deixar um prompt aqui para vocês, para você. O meu ChatGPT você consegue dividir em grupos. O de vocês também? No celular, não sei se vocês conseguem dividir por grupos. Aí você vai lá e coloca o prompt macro dentro desse grupo, e aí toda vez que você precisa fazer um feedback, você joga para lá e ele já cria a estrutura inteira para ti. Então, é só você mandar um áudio. Eu tô muito puto com o meu estagiário. Você pode até jogar a sua chateação, tristeza, revolta, e ele não vai traduzir em algo para isso. E isso fica muito legal. Tudo de caso 2. Postura agressiva em reuniões. Aqui.
Letícia é tecnicamente excelente e sempre entrega antes do prazo. No entanto, ela costuma interromper colegas, levantar tom de voz e mostrar impaciência quando discorda de alguém, especialmente em reuniões com outras áreas. Desafio do gestor: como abordar comportamentos que impactam o clima do time sem comprometer o reconhecimento do bom desempenho técnico. Letícia, percebi que nas últimas reuniões com o time de produto você interrompeu colegas mais de uma vez e falou em um tom mais ríspido. Isso gerou desconforto no time e recebi feedbacks de que algumas pessoas se sentiram constrangidas. Precisamos garantir um espaço seguro de troca entre as áreas. Em vez de interromper, sugiro anotar seus pontos e trazer o seu momento de fala. Isso vai fortalecer sua imagem como liderança técnica e colaborativa. Então, existe o descrito, né, que é o situacional. Depois existe o expressar, né, o que aconteceu como consequência também. E aí a gente precisa garantir, você gera uma sugestão e fala que, em vez de interromper, sugiro anotar seus pontos e trazer, e depois, como consequência, isso vai fortalecer sua imagem como liderança técnica e colaborativa. A consequência aqui, ela não é uma consequência do que pode acontecer se ela continuar fazendo isso, né? E no outro estava ligado ao impacto. Essa é uma consequência aqui para ajudar a pessoa, né? Tipo, se você melhorar nisso, é isso que vai acontecer. E a orientação prática vem, vamos combinar aqui nas próximas reuniões, você me avisa quando sentir que algo não está fluindo. Bem para que passamos a abordar juntos. E que é um ponto que é importante da gente comentar aqui. A gente está discutindo feedback, mas a gente está discutindo orientação. Então, além do que é o conteúdo do feedback, o que a gente pode trabalhar como conteúdo de orientação? E esse é um entendimento que a gente tem aqui, né? Não fazer só o feedback, porque a gente está falando de profissionais que são muito jovens na fila do pão, assim, tipo, eles estão muito no comecinho das suas vidas, assim, de trabalho, né? O estudo de caso 3 é aquele do colaborador inseguro. João é novo na equipe e está há apenas 2 meses. Tem bagagem técnica sólida, mas evita tomar decisões sozinho e procura o gestor para validar qualquer passo. Ele já recebeu orientações, mas continua com medo de errar. Desafio do gestor: como oferecer um feedback que encoraje a autonomia, sem parecer cobrança ou gerar ainda mais insegurança. João, nas últimas semanas percebi que você está vindo até mim para confirmar tarefas mais simples ou que já havíamos combinado previamente. Já trabalhou situação e comportamento no mesmo momento, né? Isso tem feito com que seu tempo de resposta seja mais lento, e isso obviamente vai criar independência. Já trouxe impacto. Você tem capacidade de repertório para tomar essas decisões. Então, daqui para frente, eu vou te pedir que só me procure quando sentir que há um risco relevante envolvido ou um impacto maior na equipe. Complexo isso daqui, porque a chance do cara errar altamente nas primeiras vezes, né? Então, você precisa estar disposto a saber que tipo, ele vai errar nesse processo. E vamos fazer um desafio de autonomia. Em 80% dos casos, você decida sozinho. E aí, como é que a pessoa vai decidir, né? Depois do nosso one-on-one, a gente revisa juntos o que funcionou e que podemos ajustar. Vocês fazem o one-on-one com o estagiário? Com qual frequência? O meu, eu costumo ter conversas semanais com ele. Semanal, que bom. É. Você sente que, E, tipo, desses 3 aqui, tem algum que você acaba conversando mais? Seria um baixo desempenho, uma postura agressiva, ou colaborador inseguro? Tem algum deles que você trabalha isso? assim, o meu estagiário, ele não tem apresentado nenhuma dessas 3 dificuldades, né? Mas eu tenho um caso de um colaborador, por exemplo, que ele apresenta um pouco desse cenário do primeiro, né, da questão de entregas, mas a questão que eu tenho trabalhado com ele é justamente esse acompanhamento de entender a dificuldade dele e, de fato, dar ferramentas para que ele consiga superar isso, entendeu? Porque, Legal. de novo, assim, só vamos dizer, só dar a porrada e não dar o caminho para a pessoa evoluir também não adianta muita coisa, não ajuda em nada. Exato. Que é o contexto do que, por exemplo,
Você acabou de dizer, tá? Feedback seria só dar porrada, orientação seria não dar o contexto e o caminho para a pessoa evoluir. Não que feedback seja dar porrada, mas é meio que esse o caminho. Quem mais? Quem mais? Me ajudem quero muito ouvi-los, assim. Qual dos três vocês têm visto mais aí no time de vocês? Mas então, assim, acanhados. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: feedback não é sobre quem dá, é sobre quem recebe e o que transforma com isso. O que a pessoa consegue transformar com aquele feedback que ela está recebendo. Isso faz muita diferença no contexto como um todo, tá? Para quem tem baixo desempenho com boa atitude, sugestão: fazer checkpoints semanais de priorização, revisar o plano de trabalho juntos. Isso aqui eu acho muito legal, que é a revisão do plano de trabalho. Ela está ligada ao entendimento que esse profissional ele se perdeu no plano de trabalho como um todo, e não em uma função ou outra, sabe? Tipo, e reforçar que o esforço é reconhecido, mas precisa virar entrega. Ou seja, às vezes a pessoa fica com o sentimento de que, tipo, mas eu tô trabalhando, eu tô fazendo, cara, tipo, a gente não tá medindo se você fica na frente do computador trabalhando, a gente tá medindo se, tipo, de fato, esse tipo de trabalho tá gerando entrega. Até por isso que o headcount existe, né? O headcount existe para entregar, né? Com base em postura agressiva em reuniões, convidar para grupo de escuta ativa, se comprometer a observar junto nas próximas reuniões e reforçar que soft skill impactam o crescimento profissional. Na verdade, a maioria das vezes a gente, tipo, contrata pela experiência e demite pelo soft skill, né? E a demissão do soft skill está muito ligada a isso. Colaborador seguro e paralisação, lançar o desafio da autonomia, que é 80% do tempo decide sozinho, revisar acertos e aprendizados no one-on-one e reafirmar a confiança na capacidade técnica, né? Trouxe um frameworkzinho aqui de qual que é o caso, qual que é o foco no feedback, qual tom você usa e como aquilo vira orientação. Então faz muita diferença, né? Tipo, quando eu estava falando do contexto de somos latinos, né? Quem já ouviu a seguinte frase, ó, vamos ver. Tal que a pessoa falou fez todo sentido, mas a forma, isso me atacou, né? Se a pessoa se sente atacada pela forma, é porque o tom não estava adequado, né? Por exemplo, eu tenho um desafio muito grande aqui com todos os grupos dos quais a gente trabalha, que é cada grupo tem um entendimento de forma muito diferente do outro. Então, por exemplo, eu não conheço bem vocês, assim, para dizer que eu sou super, como é que eu vou te dizer, a vontade da gente discutir todo e qualquer conteúdo. Todos os conteúdos que, tipo, em tese eu preciso passar aqui pra gente discutir, são conteúdos complexos, pesados, profundos, né? Que, tipo, mexem com várias questões. E eu, naturalmente, tipo, vou ter dificuldade de tom e vou ter dificuldade de forma. Por quê? Porque no meio do caminho a gente vai entendendo qual que é o contexto do qual a gente vai lidando juntos, né? Então essa questão da forma, ela é muito complexa, né? Depois eu vou mandar esses conteúdos para vocês, mas no meio tem aquelas reclamações do iFood, então aqueles memezinhos, né? Tipo, atraso, muito atraso, fica aqui minha indignação. Aí a pessoa, aí como é que eu vou saber o endereço Sempre tem uma resposta, né? Essas respostas sempre estão num tom que vira meme, né? Olha aqui, ó, modelos de feedback que a gente acabou de ver. SBI, que é o Situação Behavior Impact, Situation Impact, Behavior Impact. Na reunião de ontem, ele interrompeu 3 vezes o colega, isso fez com que ele ficasse visivelmente desconfortável. Então, quando aconteceu,
interrompeu. Tem a maioria dos feedbacks, e isso é um errão, não colocam a pessoa num lugar. Tipo, na reunião de ontem. Não é, a galera não faz assim, né? A maioria dos feedbacks você tá interrompendo os colegas, entendeu? E aí, tipo, obviamente, isso é um grande problema, porque a pessoa não consegue se ver no lugar. São duas questões principais que a pessoa tem de desafio barra problema com esse momento. O problema número um está ligado ao fato de que as pessoas não se veem num lugar onde elas estão causando problema. E o feedback, ele tem um lugar de ajudar a pessoa a se ver naquele espaço. A segunda questão está ligado ao entendimento que a gente vai discutir daqui a pouco, que é super importante, que é feedbacks geram ameaças sociais. E o nosso cérebro está programado para se defender o tempo todo. Olha só uma coisa que acontece na ameaça social. Você está num ponto da hierarquia aqui. Aí você vai lá e desce uma porrada. Essa porrada não vai ficar aqui. Ela vai ter que descer para algum lugar. E vai descer para algum lugar e descer para algum lugar. Quando ela chega onde era a porrada, o negócio já está destroçado. Vamos olhar com isso. Com carinho, a gente vai fazer um exercício para isso. Pergunto a vocês. Vocês estão vendo que eu estou perguntando demais, né? Eu quero muito ouvi-los. Pergunto a vocês. Nós, e desses nós, tem um que mais usam? Eu fico um Para. pouco. Fala, Samuca, desculpa. Pode falar. Não, eu comentei que pra mim cortou, eu não ouvi sua pergunta, desculpa. Perguntei se vocês usam algum dos dois. Se tem algum desses dois formatos aqui que vocês estão usando. O Léo falou de baixo, legal. Prever, expressar, sugerir a consequência. O impacto é muito importante, né? Então, você conseguir trazer ou o impacto ou a consequência faz uma diferença muito grande aí. Você sente que o de baixo, Léo, ele é mais leve, ele é menos direto? O que você sente de um para o outro? Eu acho que ele é mais completo. Você consegue falar de uma forma melhor, contextualizar mais, aproximar mais o colaborador de você, e não só falar o impacto, mas também trazer um pouquinho da consequência, e você já vem com uma sugestão de melhoria, ele já vem envelopado nesse dentro. Então, não preciso pegar um outro complemento de uma fala, eu acho que eu consigo envelopar de uma forma mais humanizada, mais didática. Aham. Isso aí que é a sugestão de melhoria, né? É a orientação, né? É a gente discutir, ter um feedback e também ter uma orientação, porque, de novo, né? Às vezes pessoas que, tipo, cara, nunca tiveram outras experiências, né? E aí elas acabam ficando num entendimento onde elas não sabem direito o que elas precisam fazer com aquilo que foi falar. Tudo isso. Legal. Gabriel, Rafa, Vitor, vocês querem falar também? Bruna? Não, Bárbara, Juliana. A Lê é do meu time, tá? Só para vocês saberem. Ela tá me acompanhando aqui pra gente fazer essas entregas em conjunto. Decidi apresentar você, Lê, desculpa. Tudo bem, oi gente, prazer, tudo bem? Esse é o modelo que eu mais gosto. O modelo é meu, tá? Meu, assim. É o modelo que mais faz sentido para mim, historicamente. O que é o micro yes? O micro yes é você trazer a pessoa para junto com você dessa conversa. Então, começar com: você tem 5 minutos para a gente falar sobre a última conversa? Uma pessoa diz sim,
o cérebro dela é preparado para ela ouvir nesse contexto. É muito interessante. É besteira, mas faz uma diferença muito grande. É, aquele e-mail até às 11 eu ainda não recebi. Aí você tem uma contextualização, né? Uma situação. Como eu não recebi, eu fiquei parado no trabalho e eu não consegui avançar. Parte do impacto. Antes de entrar com orientação, abre para a pessoa ouvir. Como é que você está vendo isso? Aconteceu alguma coisa? E aí a pessoa consegue, tipo, trazer o ponto. Os meus estagiários, os meus profissionais, eles, tipo, se vitimizam. Esse é o momento que a pessoa chega e fala assim, a minha avó faleceu, a minha avó, não sei o quê. Sempre trazem contextos de, tipo, familiares, né? Tipo, no Brasil a gente escuta muito o contexto familiar, né? Tipo, então, isso passou a ser, tipo, um data-driven aí de todo e qualquer momento onde a pessoa precisa trazer um ponto, né? Por exemplo, aqui no Data Point, a gente não pode trabalhar sentimentos, né? A gente tem que trabalhar o que de fato aconteceu, ou seja, um comportamento avaliado. Você conseguir fazer essa avaliação em mais de uma vez e aí dar um feedback animal. Agora, se vocês acham que é alguma coisa que tipo pesou muito, aí vocês dão com uma avaliação só. Mas eu fico muito receoso da gente fazer a avaliação de uma vez só, tá? A gente nunca sabe como o feedback vai cair no outro. Aquilo pode ser um peso muito maior e a gente teve, às vezes, um comportamento observado ainda, entendeu? Eu tenho vários casos, assim, na minha carreira de, tipo, ter feito 10 treinamentos legais pra caramba, tipo, com super dedicação, super carinho. Um não foi legal e o feedback do um parecia, assim, que, tipo, meu Deus, sabe? Um peso muito forte, assim. É, e, e, obviamente, tipo, a gente precisa olhar com carinho como que isso vai bater na pessoa. Algumas frases que eu gosto de trabalhar. Eu quero te dar retorno porque eu confio muito em você e eu vejo potencial. Isso é aquilo que é o chamado feedback sanduíche, né? Tipo, você fala uma coisa boa no começo, aí dá uma porrada e depois solta uma coisa boa de novo. É, ao mesmo tempo, eu acho que feedback é um puta presente, assim. É, muitas vezes você acaba se ferrando, perdendo contrato, perdendo projeto, perdendo vaga, perdendo promoção, perdendo reconhecimento, porque nunca ninguém te contou. Dizem que fizeram uma pesquisa no Brasil, eu não consigo validar isso, e 70% da comunicação corporativa no Brasil é fofoca. Por que fofoca? Porque a gente se vê em ameaças sociais, de insegurança psicológica o tempo todo. E isso faz com que a gente fique num lugar onde a gente precisa receber informações daquilo que não está vendo pra gente. E a nossa insegurança constrói espaço de fofoca como 60%, 70% da nossa comunicação corporativa. Às vezes existem conversas de café de corredor que são feedbacks, tá? Mas grande parte dessas conversas de café e corredor podem ser, né? Existem, às vezes, piadas que são feitas na frente de todo mundo que também são feedbacks. Mas o contexto do qual elas estão sendo feitas são complexas e elas não poderiam ter sido feitas assim. Isso faz parte de uma análise do modelo. Tudo isso modelos tão relevantes e importantes aqui. Como é que você percebe isso e se isso faz sentido para ti? Cara, usem, na minha opinião, em todos os papos que vocês tiverem possíveis sobre esse tema. Vai ajudar muito. Isso é uma terceira coisa que eu acho um problemão, que é evitar efeito surpresa e emboscada de reunião. Cara, isso aqui mina toda e qualquer mensagem que você tiver que passar. Por quê? Porque o que é o efeito surpresa? Léo, preciso falar com você, tá? Daqui a pouco, em algum momento a gente vai falar, tá? Eu já fico aqui, ó.
Tipo, ela tava com uma arminha aqui. No dia da reunião, ela vem com um canhão, entendeu? Pra se proteger. Por quê? Porque o jeito que você puxou a conversa é um efeito surpresa ou emboscada. E automaticamente fez com que a pessoa, tipo, tirasse a segurança psicológica dela. Você tem 5 minutos pra gente falar sobre a última conversa? O efeito yes aqui faz toda a diferença. Sei que você tava com muita coisa acumulada, mas a gente precisa conversar sobre. Se você abrir com como você percebe isso, ela vai falar que ela tem coisa acumulada demais. Você, em algum momento da estrutura, trouxer o que você acha que ela vai responder, você já, tipo, colocar ela num contexto de, tipo, puxa, a gente tá indo para um caminho muito melhor. Vamos já direto trabalhar, sabe? Tipo, para você não ter que se chorar e esse choro, tipo, te virar uma muleta da tua mudança, né? E uma outra coisa que eu pergunto é, se outra pessoa tivesse visto o que eu vi, ela descreveria da mesma forma que você está descrevendo? Isso faz uma diferença muito grande também na hora da gente construir a lógica do que a gente quer mostrar. Por quê? Porque às vezes a gente precisa sair da nossa cadeira para de fato fazer sentido. Tem um livro que eu acho muito legal chamado Radical Candor. É, Deixe de ser um chefe kick-ass. Você não pode despedir o seu senso de humanidade. E esse livro é do Kim Scott. Mas esse modelo aqui, ele foi usado muitos anos no Facebook pela Sharon, que era uma das principais lideranças lá, CEO da empresa. E ela meio que trouxe esse contexto lá. Primeira vez que eu vi foi lá. O que é esse contexto, tá? É assim. É, por um lado, você tem um contexto de importar pessoalmente, e por outro, você confronta diretamente. Então, aqui existem os confrontos, aqui existem os não confrontos. Não existe feedback em que não vai ter confronto. Então, é mais sentido você estar desse lado do que desse. Agora, entre importa pessoalmente versus não importa pessoalmente, vou dar um exemplo. Cara, eu não tenho nenhum carinho pelo Du. Eu não sei quem ele é, eu não sei de onde ele veio, eu não sei nada. Mas não faz. Eu não tô aqui porque as pessoas não sabem quem eu sou na fila do pão. Eu tô aqui porque, em tese, o RH fez uma seleção de várias pessoas e nos escolheu. Por que eu tô falando a respeito? Pelo fato de que, tipo, existem motivos pelos quais as pessoas se importam em estar aqui. Eu, especificamente, tenho um carinho muito grande também por uma série de pessoas que estão no RH, porque em diversos contextos a gente já trabalhou juntos historicamente, elas já validaram meu trabalho e trouxeram de volta. E então eu tenho uma importância pessoal por pessoas que estão aqui. Sempre que você levar teu feedback para esse caminho aqui, ó, do não importo pessoalmente, só tenho algo a dizer, achando que aquela pessoa não se importa com você ou não se importa com demais, tende a ter um conflito na conversa, e essa pessoa nunca vai ver como um feedback, ela vai ver como uma ameaça social. Por exemplo, ó, eu me importo demais com a minha esposa e ela se importa demais comigo. Só que várias vezes a gente caminhou para cá. Ficar em silêncio, preocupado com os sentimentos do outro. Aqui existe uma manipulação do insincerity, né? Que é, você fica em silêncio, mas você está preocupado com os seus sentimentos. Isso aqui foi o Du, foi para um lugar muito ruim do trabalho dele, o doeu. E quando eu fui ruim é porque eu estava aqui, ó. Eu estava muito preocupado com o sentimento do outro, então eu não dava feedback. Eu fui 8 ou 80. Eu acabei de sair desse lugar aqui, mas o outro lugar onde eu estava era esse aqui. Eu sempre me preocupei demais com o meu sentimento
ia lá e dava uma chapuletada na pessoa. A pessoa tipo, ficava mal pra caramba. Ou ia pra cá. Então, eu tinha uma preocupação tão grande com a minha insegurança que eu fazia isso daqui muito pesadamente. Ah, o americano ele vai mais pra cá. Ó, teu zíper tá aberto, tá? O, ele constrói uma lógica de ser muito direto na conversa dele, mas ele traz aquilo que ele precisa falar com base num contexto de que ele está importando com o outro. O zíper tá aberto é um exemplo muito legal do sentimento de que, pera, tem alguém que está se importando com a imagem que eu estou passando. Essa imagem não diz. Eu poderia tipo, chegar a ver que ele ficou com o zíper aberto o tempo todo e ainda chegar pro Gabriel e falar, Gabriel, tu viu que o cara tava com o zíper aberto o tempo todo? Puta estratégia tóxica. Não ajudou absolutamente ninguém e ainda me coloca numa situação de expor pessoas. Olha só, a gente faz muito isso. Não é uma ou outra vez. A gente faz muito isso. Pois bem, Ethical Candor, super indico esse livro para vocês. Aqui a gente está falando sobre ameaça social. Interação emocional é sensível e ela pode acionar gatilhos de defesa estão ligados a medo ou retração. Ele não for feito de uma forma segura. O cérebro humano ele é programado para evitar a exclusão social. Tudo que vocês imaginarem que é bullying, tudo que vocês imaginarem que é fala, tá tudo ligado à exclusão social. Exclusão social da pirâmide social. Aqui, pacto da branquitude, homens brancos héteros, ou ditos héteros. E quanto mais baixo você vai chegando na classe social, do tipo mulheres, negras, classes sociais mais baixas, quanto mais você vai chegando, a pirâmide social é assim, né? Não é uma coisa que eu estou inventando. Quanto mais você vai chegando aqui, mais seu cérebro é programado para evitar a exclusão social. Ainda mais quando você entra num espaço como uma empresa, onde as pessoas se sentem, na maioria das vezes, excluídas socialmente, porque isso é produto de promoção. Se você for excluído socialmente, você não vai ser promovido. Se você se excluir socialmente, você não vai ser promovido. Então, para você chegar na hierarquia, exclusão social é o maior problema. E feedback é algo que ameaça a minha exclusão social. Seja na minha cabeça, seja na cabeça dos demais. Feedback mal estruturado ativam regiões do cérebro semelhantes à dor física. Olha que louco. Uma pesquisa aqui da UCLA. Em um ambiente hierárquico, coisas que eu estava comentando aqui para vocês, né? Em um ambiente hierárquico, a gente tem hierarquicamente inseguro, e é natural que vocês tragam a insegurança de vocês para dentro do espaço de trabalho da casa de vocês, e isso torna o espaço um ambiente hierarquicamente seguro, que aqui também pode ser lido como um ambiente tóxico. Isso aqui eu não estou falando da DOTS, estou falando de 99% das empresas. Em situação de julgamento ou comparação, em um contexto onde você não se sente pertencente. Pô, o maluco acabou de entrar, fez o primeiro treinamento, já teve feedback. Ela acabou de chegar, né? A pessoa naturalmente se vê em um contexto onde ela não se sente pertencente. Fora o contexto da diversidade. Tem um outro framework que eu acho super legal aqui, que é SCARF. Significado, status, ameaça. Estou menos competente? Certeza. Ah, então a partir de agora eu estou sendo avaliado. Ah, interessante. Estou sendo avaliado com essas métricas. Ah, interessante. Autonomia. Não posso nem me defender. Relação. Será que essa pessoa confia de fato em mim? E justiça. Isso aqui está sendo injusto ou desproporcional.
Então, esse senso aqui, o brasileiro tem muito, tá? Então, ele sempre sente que, tipo, é desproporcional e injusto. Não é à toa que nós temos o maior número de faculdades de direito do planeta. Se somar todas as faculdades de direito do mundo, o Brasil é a que mais tem faculdade de direito. Então, não é que a gente está em primeiro lugar, né? A gente está em primeiro, terceiro, segundo lugar. Por quê? Porque o Brasil se sente muito injusto, né? Se sente muito injustiçado. Nós somos um país onde, hierarquicamente, o pacto da branquitude se dá em muita força, e por conta disso ele tem um poder absurdo, e a gente construiu a narrativa desse país num lugar onde, tipo, todas as outras classes vão ser ameaçadas. Por isso se sente muito injusto. O ano passado a gente teve o maior número de processos trabalhistas da história do país. Foram 15 milhões de processos trabalhistas. A gente tem aí, em média, 66 milhões de pessoas trabalhando como população economicamente ativa. 25% da população economicamente ativa processou. Louco, né? Tipo, o sentimento de que a gente está se vendo muito de forma injusta e que os contextos são desproporcionais. O que são palavras obscuras? São expressões vagas, julgadoras e emocionalmente carregadas, que dizem pouco, mas ferem muito. A gente não explica o que aconteceu, a gente interpreta de forma subjetiva e ativa um modo defensivo na outra pessoa. Se tu caiu pra cá, saiba, já era. Você perdeu. Você perdeu o trampo. Não estamos sendo bons gestores quando a gente foi pra cá. Uma dica aqui, ó. Não existe feedback neutro. Ou seja, todos os feedbacks têm intencionalidade. E eles vão ter que passar uma mensagem que muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Agora, toda devolutiva, ela mexe com a imagem do que a gente tem sobre a gente mesmo. E é ultra responsabilidade do gestor garantir que o outro saia da conversa se sentindo mais capaz e não mais ameaçado. Se eu pudesse terminar o nosso papo aqui com uma única frase, é só essa que eu diria. Responsabilidade do gestor em garantir que o outro saia da conversa se sentindo muito mais capaz e não mais ameaçado. Vou fazer um wrap-up com um vídeo que eu gosto muito. Mas eu tô vendo que a gente não consegue... eu não consigo ligar o som aqui, porque senão eu teria que abrir meu mic. Então eu vou abrir assim para vocês, tá? Tudo bem ser com legenda, né? Não tem problema, né? Vocês vão gostar do vídeo, é bom. If you look at like a carpenter, they have a toolbox. A dentist, they have their drills. In our era and the type of work most of us are doing, the tool we most need is actually centered around being able to give and receive feedback well. Humans have been talking about feedback for centuries. In fact, Confucius, way back in 500 BC, talked about how important it is to be able to say difficult messages well. But to be honest, we're still pretty bad at it. In fact, a recent Gallup survey found that only 26% of employees strongly agree that the feedback they get actually improves their work. Those numbers are pretty dismal. So what's going on? The way that most people give their feedback actually isn't brain-friendly. People fall into one of two camps. Either they're of the camp that is very indirect and soft, and the brain doesn't even recognize that feedback is being given, or it's just simply confused. Or they fall into the other camp of being too direct. And with that, it tips the other person into the land of being defensive. There's this part of the brain called the amygdala, and it's scanning at all times to figure out whether the message has a social threat attached to it. With that, we'll move forward in defensiveness, or move backwards in retreat. And what happens is the feedback giver then starts to dysregulate as well. They add more ums and ahs and justifications, and the whole thing gets wonky really fast. It doesn't have to be this way. I and my team have spent many years going into different companies and asking who here
is a great feedback giver. Anybody who's named again and again, we actually bring into our labs to see what they're doing differently. What we find is that there's a 4-part formula that you can use to say any difficult message well. Okay, are you ready for it? Here we go. The first part of the formula is what we call the micro yes. Great feedback givers begin their feedback by asking a question that is short but important. It lets the brain know that feedback is actually coming. It would be something, for example, like, do you have 5 minutes to talk about how that last conversation went? Or I have some ideas for how we can improve things. Can I share them with you? This micro yes question does 2 things for you. First of all, it's going to be a pacing tool. It lets the other person know that feedback is about to be given. And the second thing it does is it creates a moment of buy-in. I can say yes or no to that yes or no question. And with that, I get a feeling of autonomy. The second part of the feedback formula is going to be giving your data point. Here you should name specifically what you saw or heard and cut out any words that aren't objective. There's a concept we call blur words. A blur word is something that can mean different things to different people. Blur words are things that are not specific. So for example, if I say, you shouldn't be so defensive, or you could be more proactive. What we see great feedback givers doing differently is they'll convert their blur words into actual data points. So for example, instead of saying, you know, you aren't reliable, we would say, you said you'd get that email to me by 11, and I still don't have it yet. Specificity is also important when it comes to positive feedback. And the reason for that is that we want to be able to specify exactly what we want the other person to increase or diminish. And if we stick with blur words, they actually won't have any clue particularly what to do going forward to keep repeating that behavior. The third part of the feedback formula is the impact statement. Here you name exactly how that data point impacted you. So for example, I might say, because I didn't get the message, I was blocked on my work and couldn't move forward. Or, I really liked how you added those stories because it helped me grasp the concepts faster. It gives you a sense of purpose and meaning and logic between the points, which is something the brain really craves. The fourth part of the feedback formula is a question. Great feedback givers wrap their feedback message with a question. They'll ask something like, well, how do you see it? Or, this is what I'm thinking we should do, but what are your thoughts on it? What it does is it creates commitment rather than just compliance. It makes the conversation no longer be a monologue, but rather becomes a joint problem-solving situation. But there's one last thing. Great feedback givers not only can say messages well, but also they ask for feedback regularly. In fact, our research on perceived leadership shows that you shouldn't wait for feedback to be given to you, what we call push feedback, but rather you should actively ask for feedback, what we call pulling feedback. Pulling feedback establishes you as a continual learner and puts the power in your hands. The most challenging situations are actually the ones that call for the most skillful feedback. But it doesn't have to be hard. Now that you know this 4-part formula, you can mix and match it to make it work for any difficult conversation. Coloquei aqui o livro dela, que eu gosto muito, chamado Surpresa, que é uma força, e ela discute o quanto é uma força poderosa e subestimada que pode transformar a experiência, aumentar a aprendizado e favorizar conexões. No entanto, a gente aprendeu, está se tornando alérgico à surpresa, porque a surpresa dentro do ambiente corporativo está virando surpresa, tomar um feedback que me machucou. Surpresa, tipo, a minha nota foi bem diferente daquela que eu imaginava que seria, né? Ou seja, o ambiente corporativo tem trabalhado a surpresa num lugar onde, tipo, eu não tenho muito controle nem previsibilidade do que está acontecendo na minha vida. E quando o seu feedback se torna um feedback surpresa, temos um desafio relevante. Vocês estão na frente do computador aí? Então eu queria pedir um favor para vocês. Mas eu queria que vocês fizessem agora. Vocês têm aí, né, 5 minutinhos, não tem? Em tese, a nossa agenda vai até 11h30, né? Então, 5 minutinhos, tá? Eu vou dar para vocês. Ó. Esse é o modelo que eu mais gosto. E se vocês quiserem usar outro, não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui na tela. Eu queria que vocês mandassem um e-mail para essa pessoa aqui. Acabei de colocar aqui. E aí, nesse e-mail, é pessoal. Ou seja, tipo assim, eu não vou mostrar para ninguém. E eu não vou mostrar aqui para todo mundo também. Vocês vão mandar um e-mail para mim, me dando feedback.
já me conheceram 2 vezes, já me viram 2 vezes aqui, vocês já viram durante 3 horas aqui, vocês me escutaram, 1h30 da primeira, mais agora 1h20. Vocês têm coisa para falar para mim, e eu queria muito ouvir. E, se vocês quiserem, vocês podem fazer Ele já tá voltando, gente. super desculpa, meu mouse bateu para trás e eu fui para trás aqui. E vocês podem fazer de 2 formas. Uma, que é, pode fazer um positivo, não que eu esteja buscando, esperando, e um construtivo ou corretivo. Então, se vocês quiserem fazer os dois no mesmo texto, podem fazer. Vamos lá, 5 minutos. Ô, Edu, deixa eu te pedir para você deixar o modelo ali do Micro Yes para a gente poder ler, por favor. Obrigado. Uma pergunta, Léo. Se você olhar o meu vídeo, clicar no coisinho e falar fixar na tela ou maximizar, vê se você consegue ler. Já tá. Você já tá aqui em destaque. É só arrastar para o lado do ladinho. Ah, sim, isso aqui. Desculpa, não, desculpa. Aqui. Obrigado. Mas, vou até me tirar daqui.
Rolou? Eu preciso de mais tempo para escrever, Du, vou ser sincero. Eu me comprometo a mandar para você Só, depois. tome o Dois. tempo que vocês quiserem. Se vocês começaram, vocês terminam. Eu não duvido disso, tá bom? Pelo menos o mais legal é que vocês começaram. Ó, estamos fechando. Quero mostrar um conteúdo que, tipo, é meu, mas não é meu. O conteúdo chama Rebel Talent, de uma profissional chamada Francesca Dino, uma italiana, tipo, bem legal. Ela fez uma pesquisa, inclusive incluiu o Google e tal, de que talentos rebeldes tendem a gerar inovação e, por conta disso, fazer as empresas ganharem mais grana. E aí eu vou mostrar para vocês o que é o conteúdo, mas é só um tipo food for thought, assim, tipo, só para vocês ficarem com isso na cabeça, tá? Não é nada. é, não faz tão parte do conteúdo que eu tô mostrando aqui para vocês, tá bom? É só para vocês verem aqui, se vocês acharem que faz sentido. Animal, vambora. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje minhas habilidades tecnológicas estão comprometidas. A gente não tá ouvindo, tá, Du? Não tá ouvindo? Não, o áudio não tá saindo. É, ainda sem áudio, tá, Edu? Pelo menos pra mim. Eu tô seguindo lendo a legenda que você colocou no vídeo. É mesmo? Que estranho. Mas já tá no final, já tá no Vocês 15. estão me ouvindo? Sim. Sim.
Vocês estão me ouvindo? O talento rebelde Por que eu quis trazer esse conteúdo, tá? Para a gente pensar com carinho que às vezes a gente dá feedback para talentos rebeldes. E que a rebeldia desse processo faz com que tanto na vida quanto no trabalho, faz com que a gente crie as inovações e as construções que a gente precisa fazer. E aí, no meio do caminho, a gente acaba gerando espaços corporativos que não são tóxicos porque eles não permitem a rebeldia, mas eles passam a ser, travados e burocráticos demais, porque ele não permite que pessoas diferentes acessem esse lugar. E era meio isso, assim, desse jeito, assim, que eu queria terminar o nosso papo aqui, agradecer do fundo do coração por toda a atenção que vocês me deram, todo o carinho que vocês me deram, me senti útil e estou absolutamente aguardando o feedback de todo mundo. Esse é o exercício mais importante façam, não deixem de fazer. Eu estou num espaço aqui ultra didático, então tudo que vocês escreverem diz sobre vocês. Óbvio que eu vou ouvir com o maior amor do mundo, mas diz muito sobre vocês. Então, fiquem super à vontade para escreverem absolutamente o que vocês quiserem. Eu vou aguardar absolutamente ansioso e prometo que eu não vou expor para ninguém. É uma coisa só minha, com o presente que vocês vão me dar. Tá bom? Um beijo enorme no coração. Espero que vocês terminem bem essa semana. E sigam bem essa semana e continuem cuidando dos meninos que estão aí com vocês, que são absolutamente incríveis. Eu gosto muito deles. A gente tem trocas mensais e, sem dúvida, a gente está contribuindo para o desenvolvimento de muita gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Beijo. Junto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Agora vou desligar a gravação.